saí do exército, fui trabalhar na Vale, mas eu não fui atrás. Porém, eu já tava me preparando. E eu já tinha aquele lance também do tipo, eu quero trabalhar até morrer. Eu não tava assim, graças a Deus chegou minha aposentadoria. Eu tenho a plena convicção que ninguém veio ao planeta Terra para ficar aposentado. E foi um dos fatores que na minha transição foi fácil. Em momento nenhum, a estabilidade era algo importante para mim. Em momento... Tem gente que vai me chamar de louco, né? E nada contra quem a estabilidade é bom. Busca isso. Eu não tô julgando ninguém. Pra mim, na minha cabeça, não faz sentido a gente receber uma vida e vir aqui pra ficar 30 anos trabalhando e mais 30 aposentados. Tem esse viés, depressão não é opção pra você, que como eu achava, porque o teu papel é fundamental. E tem pro depressivo. Que é o cara Olha, que tá sofrendo com isso. Depressão não é uma opção, mas com a ideia, tipo assim, luta, não aceita. Não aceita. Não é que o depressivo escolha. Só que é difícil pro depressivo. Por quê? Eu não tô falando aqui nada como especialista. Né? Já pensei até em começar a estudar psicologia, neurociência, mas o que eu tô falando é prática, é falando com as pessoas. Então eu posso cometer erros. Eu fiz falando com outros depressivos, eu fiz uma figura de linguagem. E pra gente que é militar, ela é muito característica. Primeiro, olhe para o mundo com brilho, porque o mundo vai voltar. Então, primeiro, Deus. Segundo, olhe para o mundo com brilho, que o mundo vai te olhar com o mesmo brilho. É um ditado africano. Segundo, se você está fazendo uma coisa que não está te deixando feliz, primeiro entenda se é isso mesmo. Porque você pode sair daqui, do ponto A para o ponto B e continuar infeliz. Então, você tem que ter um bom diagnóstico. E depois, como diz o A Sombra, ataque a tua fraqueza. Se é isso que é a minha fraqueza e é isso que falta pra eu ser a pessoa que eu quero, vai em frente, cara. Um recadinho rápido aqui antes de iniciar o nosso podcast Eterno Herói, sempre com veterano, sempre com militar aqui compartilhando a sua jornada. Deixa eu te falar uma coisa, 90% dos jovens que servem as Forças Armadas têm uma certa dificuldade na hora da recolocação no mercado de trabalho, que é a vida após a baixa. Sabia disso? Infelizmente isso acontece. E nós preparamos um método chamado Operação Transição, aonde nós trouxemos especialistas para passar para você informações de qualidade para você ter as melhores oportunidades. Se você está no celular, você vai na descrição, clica no link Operação Transição e faça parte, nunca mais fique desempregado. Guerreiro, agora o episódio está contigo aí, tamo junto, não esqueça de deixar teu comentário e participar junto com a gente. Fosse honra! Raça e vibração, Eterno Herói, seja bem-vindo aqui a mais um episódio do Eterno Herói Podcast, é um prazer estar com você mais uma vez aqui e sempre aqui trazendo um convidado especial, seja um militar ou um veterano das Forças Armadas. E você viu o recado aí sobre a Operação Transição. Então é muito importante que você esteja conectado com a Operação Transição para que você não corra o risco de ficar desempregado, de ficar sem saber o que fazer quando você sair do quartel. E para você também que já saiu do quartel. Vamos lá, ó. Nosso convidado de hoje, ó, o camarada é Comandos, FE, precursor, tem montanha, Caatinga, Pantanal, meu irmão, o cara tem vários cursos dentro das Forças Armadas, hoje é veterano e hoje ele vem levantando uma bandeira nas redes sociais e ajudando essas pessoas que sofreram ou sofrem com a depressão. E a bandeira dele é o seguinte, ó, depressão não é uma opção. E esse episódio é uma continuação do primeiro episódio que já fizemos, contando um pouco da história dele, da jornada dele, da vida nas Forças Armadas, e hoje vamos falar mais sobre essa questão da depressão não é uma opção. No meu lado aqui, na minha frente aqui, André Luiz Bodão. Irmão, tamo junto mais uma vez. Obrigado por receber a gente aqui. Receber não, estar com a gente aqui no nosso podcast, agora com a casa nova. Na primeira vez que tu participou, era outro estúdio, era alugado, agora a gente tá aqui no nosso Primeiro espaço. começa, depois melhora. Aí, essa parada. Essa trend aí. Irmão, se apresenta aí pra quem não te conhece. Bom, primeiro... Pega!
Agora Aqui, ó, saudação a todo mundo. Para aquecer. Obrigado pelo convite, pela sua oportunidade aí. Desse projeto que eu vou contar aqui como surgiu. Depressão não é uma opção, é uma alegria estar aqui, ver que você está crescendo, vários projetos. Eu fico feliz com a felicidade dos outros e torço para que você consiga cada vez mais proporcionar aos nossos veteranos melhores condições de se reintegrar à vida civil e continuar aí a caminhada. E o que a gente vai falar hoje tem a ver com isso, né? Porque alguns passam por algum problema que é a depressão. Mas é isso, cara. Tô aqui, feliz de estar aqui. E vamos que vamos. Vamos começar a falar o que a gente tem que falar hoje. Vou pra cima, só pra dar uma aqui nesse assunto. Ei! Raça e vibração. Foi? Foi? Tá legal? Tá chegando aí? Então vambora. Foca em mim aqui. Show? Então, Bodão, para o pessoal entender um pouco mais quem é de fato o André Luiz, como é que começou a trajetória nas Forças Armadas, dá uma resumida aí. Quem quiser saber de tudo, vai no primeiro episódio. Vai pro primeiro episódio. Bom, tudo começou no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Na verdade, eu não pensava em ser militar, né? Mas fui visitar a Escola Preparatória de Cadete do Exército, lá chegando, em Campinas. Olhei aquilo e falei, pô, eu tenho que estar aqui agora, né? E eu queria ganhar minha vida, minha liberdade. E aí fui. Lá na SpaceX eu vi o primeiro precursor paraquedista, que era o meu comandante de companhia, e vi o primeiro Forças Especiais. E ali algo mudou. E a partir daquele momento eu comecei a querer ser militar para alcançar aquilo, que eu nem sabia o que era, mas por isso que você ter referência, boas referências, a forma como aquelas duas pessoas se portavam, e principalmente o Sargento Ferraz e o outro era o Capitão Eldo, eles mudaram ali a minha forma, o Capitão Ferraz principalmente. Bom, aí a partir daí eu só queria ser comando de Forças Especiais e precursor paraquedista, fui para a AMAN, me formei na Arma de Cavalaria, vim servir no nosso brioso Esquadrão de Cavalaria Paraquedista aqui na Vila Militar. Como tenente, saí paraquedista, mestre de salto e fui atrás do que eu queria, que era ser comando de Forças Especiais e precursor. Passei aí grande parte da minha vida dentro das tropas de operações especiais. Tive a oportunidade de fazer tudo como tenente, como capitão. Saí do Exército como major, depois de 20 anos no Exército eu decidi sair. Nesse período tive a oportunidade de ir para várias missões pela Brigada Paraquedista, pela Brigada então de Operações Especiais, fui instrutor-chefe do curso de comando, fui instrutor do curso de Forças Especiais, fui para 2 missões no Haiti, fui para missão no Brasil. Eu saí feliz, estava completamente feliz, mas eu não queria sair do Exército. Até que recebi um convite para ir trabalhar na África pela Companhia Vale, antigamente chamava Vale do Rio Doce. E aí eu fui trabalhar na área de segurança, tive a oportunidade de viver em 3 países ali, né? A Guiné, Moçambique, Malawi e com algumas operações na Zâmbia. Fiquei 8 anos e meio na Vale, 2 anos eu fiquei no Maranhão, numa outra área que não de segurança. Depois voltei para o Brasil em 2018, fui trabalhar no governo, com Vitor Hugo, que é Forças Especiais. Fiquei lá 2 anos e meio, vi que política não era para mim, voltei para o mundo privado. Hoje estou no mundo privado, trabalhando no Departamento de Segurança, que é a área que eu tenho afinidade. E os mistérios da vida me levaram a abraçar essa bandeira que depressão não é uma opção. Então hoje eu tenho o meu trabalho, mas eu estou abraçando publicamente essa bandeira com o único objetivo de salvar o máximo de vidas e livrar o máximo de pessoas da depressão. Cara, excelente. A gente vai falar sobre essa questão da operação, dessa operação que ele criou, que é a depressão não é uma opção. Depressão não é uma opção. E isso é importante demais até, a gente vai falar muito sobre a questão do militarismo aqui que sofre com isso. Mas antes disso, queria que você deixasse aí algo marcante na tua vida militar, na ativa, que de fato marcou a tua vida, assim, que tu faz, cara, esse momento aqui foi crucial pra mim. Algo. Bom, são vários momentos, cara. Eu vou tentar elencar 3. Acho que o primeiro momento mais importante foi quando 30 de novembro de 1996, um abraço pra minha turma 96, maior e melhor turma do Exército Brasileiro. Sempre. Quando eu me formei. Foram 5 anos. Depois, tem vários momentos, né?
mas grandes assim, quando eu saí comandos, em 1999. Depois, quando eu saí precursor, em 2005. E depois, quando eu fui pro Haiti a primeira vez, participar da pacificação da favela de Cité Soleil, na época a favela considerada mais perigosa da América Central, pela ONU. E depois, quando eu tive em 2010, no Haiti também, no terremoto. Bom, fora isso, dentro das Forças Armadas, acho que foram os momentos aí que me marcaram muito, foram pontos de inflexão. Quando eu chegava nesse ponto, alguma coisa em mim mudava. Espero que para melhor, né? Mas mudava, muita coisa mudou. Considero esses aí. Tem mais, tem muito mais, mas tem, como você falou, tem que elencar. Já foi difícil elencar. Sou prolixo. 20 anos de experiência, na verdade. E esse processo, irmão, já que a gente fala muito sobre transição aqui para os militares e veteranos, esse processo da transição de um major que tinha sua estabilidade já, que era militar de carreira, tomar a decisão de sair da vida militar e ir para a vida civil. Como é que foi esse processo da transição? Então, eu estava no Exército, estava fazendo prova para a ESEM, estava no que a gente chama de curso preparatório, o concurso da ESEM, mas faltava 10 anos e eu já estava querendo fazer uma faculdade. Então, na minha cabeça, eu não queria deixar chegar para ver. Sim. E eu acho que esse também é um grande ponto. Cara, a transição não começa agora. Começa... Eu tô falando, há 10 anos, na minha cabeça, eu ia fazer ESEM e ao mesmo tempo ia fazer uma faculdade de segurança, um curso lá que tinha de segurança empresarial na Estácio de Sá. Eu não queria nem saber se ia me dar graduação, não. Eu queria ter o contato com conhecimento. Hoje tem outros cursos, tem muitos cursos. Naquela época, comecei a pegar livros de segurança empresarial, então eu comecei a planejar. Só que eu não fui atrás de sair do Exército. As oportunidades apareceram e eu recebi o convite, e aí aceitei. E aí saí do Exército e fui trabalhar na Vale, mas eu não fui atrás. Sim. Porém, eu já estava me preparando. Eu já olhava e falava, são 10 anos, eu não posso sair do Exército para ser... e me formar. E eu já tinha aquele lance também do tipo, eu quero trabalhar até morrer. Eu não tava assim, graças a Deus chegou minha aposentadoria. Eu tenho a plena convicção que ninguém veio ao planeta Terra para ficar aposentado. Não veio. A gente não veio aqui para ficar olhando pro mar, bebendo água de coco. Não rola. Assim, não rola. A gente veio aqui para servir. Entendeu? Então, na minha cabeça era muito fácil isso. Pô, eu quero trabalhar até amanhã, que foi um dos fatores que na minha transição foi fácil. Em momento nenhum, a estabilidade era algo importante para mim. Em momento... Tem gente que vai me chamar de louco, né? E nada contra quem a estabilidade é bom. Quem busca isso. Eu não estou julgando ninguém. Para mim, na minha cabeça, não faz sentido a gente receber uma vida e vir aqui para ficar 30 anos trabalhando e mais 30 aposentado. Tem que procurar alguma coisa, entendeu? Então, essa transição de largar a estabilidade, largar a aposentadoria, ela não me chocou. Agora, a transição de entrar, porque eu entrei abruptamente no mundo civil, né? É um choque. Sim. Vocabulário, comunicação, percepção das pessoas. Até hoje eu sofro com isso ainda. Cognitivo, pessoal. Cognitivo. São pessoas formadas diferentes, com mentalidade diferente, com valores diferentes. Então, tipo assim... A liderança é outra, né? Se você não for preparado, é como um asteroide que quando cruza, entra em chamas. Então, para mim, eu levei aí uns 2, 3, 4 anos para eu estabilizar, para eu estar no mundo civil, falando com pessoas civis de uma forma mais calma. Não que a gente não fala calmo. Sim. E não que isso seja a realidade de todo militar. A minha realidade sempre fui muito esporrento, sempre fui muito sem transparência, sempre mandando... Clareza, e no mundo civil é diferente. Então, eu sofri muito, sofro muito e vejo que muitos militares hoje passam por isso. Então, esse trabalho que você faz de preparar o cara para a reentrada é muito importante. Porque senão tem choques e tem gente que sai lá fora e não... E o próprio RH, ele já tem uma percepção, tinha uma percepção assim, de achando que nós somos uma pessoa
pô, arrogante, né? Muito bruculento, que eles falam, às vezes é muito bruculento, pô, o militar é bruculento, até que ele tá entendendo agora as características dos atributos. Mas tinha essa percepção do militar indo para a vida civil como eu quero esse cara aqui, mas o jeito dele ele é muito ainda Tem isso e tem também um desconhecimento total. total. Que tão... Se você falar assim, pô, eu fui para uma missão para Haiti, a pessoa não tem nunca noção das soft skills que tu foi desenvolvido, é isso aí. das atividades. Ah, você foi para uma missão da tua companhia, você foi comandante de uma esquadra, você foi comandante de um pelotão, você foi comandante de um grupo de combate, você foi comandante da companhia, você foi comandante do batalhão. O meio civil ele não consegue fazer essa associação. Entender. E o militar também não consegue fazer um currículo Não consegue. Não que sabe. mostre tudo que ele tem adaptado ao meio civil. Então são dois polos que ainda tá melhorando? Tá. Mas ainda tem muita coisa para aprender. Inclusive você que está aí, você pode aprender. Inclusive você que está aí pode aprender como montar um currículo com excelência junto dentro da Operação Transição. Pra você saber colocar o que você precisa colocar. Tem coisas que também o cara não precisa colocar ali, que ele não vai servir de nada. De nada. Agora, nós recebemos currículo aqui, a vez que eu vou ver o currículo, Exército Brasileiro. Mas peraí, onde foi a unidade que ele serviu? Qual era a atividade dele lá? Ele fazia o quê? Aí o cara bota curso disso, curso que... Pô, o paisano não sabe o que é isso. Não, ele bota assim, PQDT. PQDT, o cara não sabe. Porra, tem que botar paraquedista, militar, do Exército Participei Brasileiro. da missão número tal, na função de tal, onde tive as oportunidades tais, desenvolvi as habilidades tais, logrando o êxito. O cara faz coisa pra caramba, mas ele não sabe transcrever. Por isso que a transição não é assim. Hoje, para quem tá nesse caminho, tem que se preparar. Tem que se preparar. Tem que se preparar. Inclusive para você que é temporário e para você que é de carreira. É isso. Inclusive o cara temporário que já entra sabendo que vai sair. É. A sair que eu falo no curto processo de tempo. E, Bodão, vamos seguinte, vamos para o assunto que a gente veio falar aqui hoje. Como é que nasceu e surgiu essa questão aí da depressão não é uma opção? A pergunta primeira é o seguinte, eu vi lá a live que tu tava fazendo lá e que todo mundo deve te perguntar, tu teve a depressão, irmão? Não tive, cara, não tive, mas confesso que, vou contar aqui que eu fiquei muito triste comigo mesmo, depois que eu comecei a perceber que a depressão existe, né? Primeiro, por que eu escolhi essa frase depressão não é uma opção? Depois de estar convivendo com essas pessoas, e não faz muito tempo, mas eu já tenho falado com, acho que umas 10, 12, 13 pessoas, e comecei a ler, acompanhar terapeutas, psiquiatras, psicólogos, fiz live com algumas pessoas, conversei com neurocientista agora, né? Não sei qual é a profissão, fiz live com terapeuta, terapeuta, psicanalista, tem tudo. Eu digo que eu acertei nessa fase no que eu pensei lá. Depressão não é uma opção porque ninguém vem à Terra e fala assim, olha, eu vou optar ali para ter uma depressão agora, tá? Nível 1. Sim. Não, eu vou agora ali optar para ter uma depressão nível 3. Agora é nível 3. Olha, eu vou me cortar. Eu vou me cortar porque eu quero me cortar. Eu vou ficar preso dentro de casa porque agora não quero ver meus amigos, minha família, minha filha, meu pai, minha mãe. Ninguém faz essa opção. Ninguém faz. E eu conversando com uma pessoa, cara, me chocou muito. Ela virou e falou assim, você sabe por que eu me corto? Para que a dor do corte tire o meu foco da minha dor de acabar com a minha vida. Porra, é uma parada assim que tu... E por que depressão também não é uma opção? É para mostrar primeiro pro público que não tem depressão, para parar de falar como o Bodão falava antigamente. Bobeira, tu tá de sacanagem. Isso aí é um vagabundo, isso é um preguiçoso, uma preguiçosa. Isso aí é um boca aberta, isso aí não quer nada. E prova disso que depressão dá com quem é operações especiais, dá com padre, dá com pastor, dá com político, dá com gente pobre, gente rica, não interessa o teu gênero, o teu sexo, a tua opção, não interessa. A depressão hoje é um número assustador no Brasil, dá com artista, dá com todo mundo, não tem cara, ela não tem face. Então,
é para falar para essas pessoas que, olha, bicho, isso não faça como eu, que eu me arrependo amargamente, mas eu acho que foi Deus, o Criador, ele escreve certo, já falei, por linhas retas, né? Talvez o que aconteceu foi justamente no momento que eu estava na minha vida mais maduro para querer me dedicar a isso. Então, tem esse viés, depressão não é opção para você, que como eu achava, porque o teu papel é fundamental, e tem pro depressivo. Que é o cara Olha, que tá sofrendo com isso. depressão não é uma opção, mas com a ideia, tipo assim, luta, não aceita. Não aceita. Não é que o depressivo escolha. Mas a frase foi tão boa na minha cabeça que ela falou assim, ela atinge dois públicos e ela manda alguma mensagem pro depressivo do tipo assim. Só que é difícil pro depressivo. Por quê? Eu não tô falando aqui nada como especialista, né? Já pensei até em começar a estudar psicologia, neurociência, mas o que eu tô falando é prática, é falando com as pessoas. Então eu posso cometer erros. Mas eu fiz falando com outros depressivos, eu fiz uma figura de linguagem. E pra gente que é militar, ela é muito característica. Eu tenho uma passagem no curso de comandos, que eu tava com uma bobina, que eu tinha que explodir uma ponte, não sair. Eram 3 pontes. E eu tava andando com aquela bobina num rio, só que o rio vai subindo. Teve uma hora que eu dei com um fuzil nas costas. E o instrutor aqui olhando. Eu dei um passo, fui lá embaixo. E eu com a bobina e com o fuzil. Bobina e fuzil. Aí eu... E o mar te desespera, né? Embaixo d'água ninguém escuta teus gritos. Eu bati embaixo, subia desesperado. Só que eu não falava, cara, larga a bobina, eu largo o fuzil. No momento de depressão, o instrutor só falou assim, aplique o que o senhor aprendeu. O cara nem se moveu. Aplique o que o senhor aprendeu. Pô, eu fui lá embaixo de novo, tentei chegar na margem, não deu. Ele aplica o que o senhor aprendeu. Cara, o cara não se moveu. Eu fui lá embaixo de novo, falei, cara, quer saber? Pô, a bobina. Vou largar a bobina, porque depois eu puxo o fio. Mas o fuzil eu não largo. Fiz isso, chamei o reforço, dei meu fuzil, fui lá embaixo, peguei a bobina e consegui subir. Agora, tu imagine se o meu pé tivesse preso. Entendeu? Imagine um depressivo que tá na mesma situação que o Bodão, com uma bobina e um fuzil, só que o pé dele tá preso e você não tá vendo. E você fica assim, aprenda o que você aprendeu. Esquece isso. Esquece isso. Bora de palhaçada, sai logo daí. O senhor tá se entregando. Mas o pé dele tá preso. Mas o pé dele tá preso, tu não tá vendo. Então, a figura de linguagem que eu faço é tipo assim, para essa pessoa, você não pode ficar pagando missão, você não pode dar mais uma tarefa, porque ela já tá no emaranhado na cabeça dela, ela já tá dentro de um... Se afogando. Ela já tá se afogando. Então, por isso que é importante o pessoal entender que depressão não é uma opção, porque se aquela pessoa ali vira e fala assim, ó, para com isso, aquela pessoa, a gente vai perder aquela pessoa. Então, a primeira coisa que o depressivo precisa é de acolhimento. Não interessa se ele é tipo 1, se ele é tipo 2, se ele precisa de acolhimento. Só que nós, seres humanos, nós somos horríveis, né, cara? A gente ainda tem que evoluir muito. E é por isso que eu escolhi essa frase. E eu gostaria que vocês ficassem com essa figura. Acolhimento. O depressivo, a primeira coisa que ele precisa é de acolhimento, ele precisa de ajuda. Se você der mais uma tarefa para ele, já era. Entendeu? É claro, tem os níveis, né? Sim. Tem hora que talvez eu entenda que um terapeuta ele vai ter que mexer aqui ou ali. Eu já vi depoimentos de depressivos que uma menina famosa, que a mãe dela chega dentro do quarto e fala assim, ó, você tem que dar o primeiro passo. Eu não consigo fazer mais nada, você tem que dar o primeiro passo. Então, não tem um barema. Sim. As minhas mensagens, eu fiquei até com dúvida. Pô, será que isso tá fazendo efeito? Não tá? Será que eu tô sendo agressivo ou não? Só que como eu comecei a receber feedback... De pessoas que estão passando por isso. Pessoas que estão passando, que vieram a mim, eu falei, cara, eu vou ajustar aqui, porque tu vai escutando uma, escutando outra. E essa figura ficou muito na minha cabeça. Aquela pessoa pode estar com o pé preso. Não adianta você falar, ó, militar, levanta pega aí. esse toco aí, levanta aí, pô. O cara tá com o pé preso, ele vai morrer. Você tem que acolher, entendeu? Não sei se eu expliquei aí o porquê da frase e agora tem o porquê do projeto, né? Por que iniciou, né? Por que criou a frase? Porque teve alguma coisa que aconteceu, né? Isso. O que de fato fez Cara, acontecer isso? Foi até bom aqui ter sido o primeiro podcast que eu vim.
Porque tá diretamente ligado. Calma aí. Tá diretamente ligado. Não posso me emocionar que eu tenho que falar isso. Tá diretamente ligado com o que aconteceu, né? A Brigada Paraquedista. Quando eu comecei em podcast, acho que foi em 2021. Não, 2022, 2023, eu não sei. Foi lá primeiro no Glauber. No Glauber, depois vim aqui, depois fui no Ghost, depois fui no Fala Guerreiro. Comecei aí. E aí. Mas logo assim no começo, pessoas começaram a entrar na minha rede e eu não gostava. Até hoje, eu demorei talvez para entrar nesse, porque eu sou averso à rede social. E cara, eu acho que foram umas 3 ou 4 pessoas, mas eu me lembro de 2. E eu quero até pedir desculpa para eles, que eu só conversei com eles no Instagram e depois a minha vida seguiu. Eu me lembro de um que era um Uber, que ele entrou e falou assim: eu tô no Uber agora, escutei o teu podcast, quero te agradecer, tava pensando em me matar e desistir. Quero te agradecer. Cara, na hora eu fiquei, pô, pela aí, não faça isso, vamos conversar. Falei ali um monte de coisa, só que não dei sequência. Eu não queria que a minha vida ficasse exposta. E eu não estava preparado para receber esse tipo de mensagem. E porque eu achava que depressão não existia, eu estava numa transição. Cara, depois veio um cara que tinha sido sargento, saiu da ESA, engordou pra caramba. Mesma coisa. Pô, olhei teu podcast, tô querendo falar contigo, tô vindo aqui para agradecer, porque eu tava numa depressão muito forte. Olhei teu podcast, pô, me ajudou. Mesma coisa, eu falei com um cara ali, mas era tudo muito momentâneo. Cara, foi passando. Foi passando, entrava uma pessoa, falava a mesma coisa e eu falava ali, mas cabeça dura, né? O negócio é difícil de entrar. Aí, cara, ano passado, em dezembro, eu tava na casa do Assombroso. Antes de eu ir na casa dele, no aniversário dele, um garoto de 15 anos, que perdeu, se eu não me engano, ele perdeu o pai, a mãe dele muito com problema de saúde, ele tem vários irmãos e ele que toma conta da família. E o sonho dele é ser militar. Cara, ele escreveu pro Marco Antônio um monte de coisa. O Marco Antônio me mandou, eu não tinha olhado no meu Instagram, não olhava direito. E que ele agradece a mim e o Marco Antônio. E aí eu olho no meu Instagram, a mesma mensagem que ele mandou pro Marco Antônio, com a sombra, ele mandou pra mim. Ali, cara, meu coração doeu, cara. Ali era dezembro, não sei, era 21 de dezembro, acho que era Natal, cara. Meu coração deu uma doída assim. E meio que um remorso, que a minha esposa, que estava hoje aqui, ela reclamava de depressão. E ela sai de uma depressão que eu acho que hoje, nível 1, quando ela na África vê um cara comendo as árvores. Como se fosse um Big Mac, que ela falou. Aí eu chego em casa e eu falava pra ela: para, pô, tu tá de bobeira, pô. Temos tudo aqui, pô. Paraíso. Faço conta pra nada, pô. Mas tá, tu vê. A época que eu mais estava bem financeiramente, a minha esposa, quando ela volta pro Brasil e começa a trabalhar, ela sai da depressão, que eu não considero uma depressão, né? Que não foi tão continuada. Mas um estágio que ela tava indo ali. Mas aí, voltando. Aí, cara, quando eu fui na casa do Marco Antônio no aniversário, eu me lembro de eu sentado, ele aqui, eu falo: cara, esse negócio tá mexendo comigo, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o que aconteceu? Caguei. Ser humano, né? Natal ali, coração natalino, né? Felicidade, né? Caguei. Aí, cara, agora, eu não sei quando eu comecei isso. Eu tava no Paraná, em Apucarana. Eu tava no aeroporto, eu e meu chefe do lado. Fui abrir meu Instagram. E eu acho que foi por isso que foi o estopim da virada. Quando eu abro o Instagram, eu vejo um textão, cara. Eu me lembro de eu virar assim: caraca, olha aqui. Porra, textão, puta, que textão. Lê isso tudo, hein? Lê isso tudo aqui, cara. Cara, eu fui ler. Aí, cara, por isso que tem a ver com a Eterna, era o Felipe do Dompsa, um cara que foi sargento temporário,
que ele começa assim: eu não tenho mais com quem falar. Estou entrando em contato para você que eu preciso falar com alguém. E o cara era um textão. Quando eu acabei de ler, eu dei uma chorada, que eu falei, eu sou um merda. Olha o que eu falei antes, textão. Só que, cara, aquilo me chocou por dentro, eu me senti tão mal comigo mesmo. Mas tão mal. Só que Deus escreve certo na letra. O fato de eu ter me sentido mal me fez eu falar assim, cara, eu tô entrando no avião, aí eu tava no Paraná, eu ia pra São Paulo, depois ia pro Rio, depois ia pegar ônibus pra chegar na região dos lagos, eu ia chegar de noite, pô, amanhã eu vou te ligar. Porque até então, os outros, eu tinha vontade de ligar, mas eu não tinha coragem. E eu não sabia o que eu ia falar com ele. O que eu vou fazer, cara? Um cara que tá num estado desse. E eu pedi a ele para citar o nome dele aqui, ele falou, pode citar, por isso que eu tô citando, Felipe. E aí, cara, eu liguei. Meu irmão, eu não sei se foi Deus, eu comecei a falar, sem parar. Fiquei quase 1 hora com ele falando. No final, meu irmão, vamos lá. Cara, hoje, ele fala assim, te mandei, acho que o áudio, né, pra tu ver. Se tu não fosse aquele dia, tu salvou a minha vida. Então, o acolher, né? Só que eu não acolhi aqueles outros. Eu falei com eles, mas eu não tive a coragem moral de pegar o telefone e ligar. E não sei se o que me chamou a atenção nele, que ele tinha servido na brigada, eu vi uma afinidade que com os outros eu não vi. Aquilo me torturou e eu falei, pô, textão. Cara, eu viajei, eu peguei 2 aviões, peguei 3 horas de ônibus. Não saía da minha cabeça. Eu acho que eu quase fui lá embaixo. Que não fiquei deprimido, que a depressão é uma tristeza, mas eu fiquei tão mal comigo mesmo, mas tão mal, que eu falei, cara, dever de honra. Aí liguei. Quando acabou a ligação, cara, veio uma parada que é aquilo, quando tu ajuda alguém, você é o mais ajudado. A frase mais perfeita é: fora da caridade não há salvação. Quando você faz caridade para alguém, você é o mais ajudado. E desde então, todas as pessoas que têm me procurado, depois que eu comecei esses vídeos, elas não sabem o quanto eu estou me sentindo melhor por estar ajudando. E eu até falo, caridade é uma forma de sair da depressão. Porque quem faz caridade ajuda o outro. Não tem como. A energia que você ganha é muito boa. Bom, e aí, cara, podia parar ali, né? Falei, vou ficar só falando com ele. Cara, não sei o que aconteceu. Eu peguei o telefone, fui para trás da minha casa e falei, agora eu vou gravar um vídeo e dane-se. Aquele vídeo foi um vídeo grande. Eu tava com o cabelo grande. Me lembro, eu fui botar o gorro para tirar o cabelo. A minha mulher, nossa, tá horrível. Eu falei, não quero saber se eu tô horrível, não. É agora. Ou eu falo o que eu tenho que falar agora, eu não falo. Cara, e aí a partir daí, eu comecei. Sem saber o que eu tava fazendo, sem saber o que eu falava, tava certo, tava errado. Se ia doer, se ia machucar, se ia levantar, se não ia. Eu simplesmente falei assim, cara, agora vai. O primeiro começa, depois melhora, né? Essa frase ficou na minha cabeça também. Cara, e desde então, outras pessoas vêm aparecendo. E eu tô ali, eu não tô me cobrando nada. Eu tô agora numa de tentar fazer live com pessoas que passaram por depressão. De vez em quando vem uma ideia na minha cabeça, eu vou lá e faço um vídeo, mas não quero nada disso, eu não quero virar influencer, eu quero ajudar, salvar a vida, porque eu fui alguém que durante muito tempo achou que isso era frescura e que eu posso, sei lá, não sei se é um sentimento de compaixão ou não sei se é a fase da minha vida que eu tô mais maduro para poder me doar para outras pessoas, mas tudo começa com o Felipe, que Deus o tenha, não só ele, como todos os outros, porque cara, o que eu entendi da depressão, ela não tem uma regra, ela não tem uma feição, ela não tem um barema. E é assim que começa. Eu não fiquei em depressão, não tô livre disso, mas o motivo é esse aí que eu acabei de expor. E agradeço mais ao Felipe do que ele tem que me agradecer por ter salvo, segundo ele fala, você salvou minha vida. Acho que ele salvou a minha vida também, porque
eu visualizo agora tentar deixar um legado. Me inscrevi no Setembro Amarelo, que luta contra doenças, contra o suicídio. Estou esperando uma resposta dele do Centro de Valorização da Vida para me doar mais ainda, porque eu entendi que é a hora da minha vida de tentar ajudar alguém com toda a energia que eu tenho. Porque se eu sem querer, lá atrás, uma pessoa chegou, pegou o telefone, o cara do Uber, e falou pra mim, eu ia me matar e te ouvir, e eu não falei, eu não sei nem o que eu falei. Foi um podcast? Foi num podcast, eu falei, cara, Talvez um corte. por que isso tá se repetindo? Por que de tempo em tempo vem? Então, tipo assim, não é mérito meu, muito pelo contrário, eu acho que é alguma coisa que eu tenho que expurgar, Sim, uma habilidade, um dom, e que se for me dado de graça, eu tenho que expor de graça, e não tenho também, eu quero salvar o mundo. Se eu salvar uma pessoa, se uma pessoa sentir que aquilo foi bom pra ela, porra, pra mim, cara, é a melhor coisa que tem. O feedback, quando tu recebe, tu fala assim, cara, fora da caridade não há salvação. Que troço magnânimo. E, cara, a maioria das pessoas que falaram comigo ou foram militares, tanto policial quanto das Forças Armadas, ou gostaram, ou têm alguma afinidade com a vida militar, ou tem um parente militar, porque o meu público é militar, o público que me segue no Instagram é militar. E saiu uma pesquisa agora do Ministério da Previdência sobre o caso desse problema no Brasil, que aumentou 68% de pessoas com... E cada vez está ficando pior. E lá diz, a maioria dos casos são das mulheres, 68%. Mas é porque os homens, eles não... Não, o homem, ele não tem a mania que nem a mulher. Não, o homem, a mulher vai lá e ela busca o tratamento. Sim. A maioria das mulheres. O homem não, o homem é sociedade machista. É durão, né? O durão, a gente botou pilha, os fracos que se arrebentem, né? Não é isso? Bobeira, toma aqui uma moca aqui e vai pra casa. Ficar um dia na missão não passa por isso. Não passa por isso. Então, tipo assim, o homem, ele tem essa dificuldade. E aí, eu não sei se é por isso, porque os caras falam assim, pô, esse cara, pô, ele é comando, esforço especial, precursor, e ele tá falando isso em público, por que eu não posso procurar ele? Porque ele não vai ter... Não sei se criou uma afinidade com esse público, eu não sei por que exatamente o que aconteceu, cara. Mas a maioria tem... Eu acho que a tendência não, né? Talvez, sei lá, aumente ou não. Eu não sei também se eu vou continuar com isso, se daqui a pouco eu vou parar. Eu botei na minha cabeça que eu não vou botar regra, enquanto meu coração fala faz, eu vou fazer. Entendeu? E eu não sei também qual é o destino que isso vai dar, mas a maioria esmagadora é homem. Mas só de querer servir, né, irmão, já tá fazendo muito pelas pessoas que você tá ajudando. E assim, nesse formato que tu falou agora, que é onde muitos militares e veteranos, é teu público que pede ajuda, estão pedindo ajuda, né? Estão deixando o orgulho de lado, né? O orgulho, esse sentimento que fica. Nós sabemos que, infelizmente, muitos militares e veteranos sofrem com isso. Então, até a questão do suicídio hoje é uma estatística hoje, onde muitos militares ali, suicídio vem do militar. Claro que tem acesso a armamento, tem tudo isso, então acontece muito. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: por que você acha que tantos militares e veteranos têm medo ou não conseguem pedir ajuda? Cara, são duas coisas, né? E primeiro, antes de tudo, o Felipe, eu conversei com ele e ele falou: a minha depressão começa quando eu saio das Forças Armadas e não consigo me reintegrar. A transição. Quando eu saio das Forças Armadas, eu não consigo me reintegrar. Acho um emprego, não consigo associar ainda o que estava acontecendo, que ele queria continuar, e perco o emprego e por aí vai ladeira abaixo. Ele fala, começa nessa saída, de repente, não me preparei, não fiz a transição. Agora, cara, eu não sei se é orgulho ou se o cara já tá tão deprimido que ele não consegue mais falar. Porque tem, pelo pouco que eu entendi, tem aquela depressão, que é uma tristeza ali, a pessoa fica por baixo, mas a vida segue. Tem uma depressão que é um pouco mais alta, que a pessoa já começa a comprometer. A atividade da vida dela, o trabalho já compromete, a vida social já compromete. E tem aquela que é hard, que a pessoa não consegue sair de casa, cara.
É o quarto o tempo todo, só pensamentos ruins. Então, dependendo de qual grau que você esteja, é difícil falar assim, foi orgulho. Eu agora que estou entendendo, eu acho que é tipo assim, não vou dizer que pode ser, a pessoa já está num nível que ela não consegue mais fazer nada, ela precisa do acolhimento que alguém vá lá e traga, ou pode ser também, no começo, ela fala, não, isso não está acontecendo, a negação, e aí vem aquela pitadinha, não, pô, eu não talvez seja mais difícil eu assumir perante todo mundo, porque eu fui criado dentro de um ambiente que isso não existe, pô. Que nós aqui, os fodões, desculpe, criamos que não existe. Os The King of the Black Caucasian, Pica Galáxia criaram. Então, tipo assim... e aí a pessoa cria várias barreiras dentro de barreiras que ela já tem. Cara, isso tudo é achismo na minha cabeça, tá? Eu não estudei, eu não tenho, é percepção. Eu não posso afirmar que é isso. Com certeza. E a questão também da força, da resiliência, da honra que o cara aprendeu ali, que cria esses obstáculos. Cria. Sentimento. Cria. Como resolver isso? Ó, quero aqui mandar uma mensagem pro Felipe aqui, através do Bodão, irmão, dizendo o seguinte, você não tá sozinho, tá? Ele é do Rio de Janeiro aqui? É da região serrana. Região serrana, mas quando estiver pelo Rio aqui, irmão, vem aqui também no Eterno Herói, a gente está à disposição aqui para somar, porque eu acredito muito no ambiente, né, irmão? Quando a gente conecta com pessoas que queiram avançar ali, que possam conectar um ao outro, a gente começa a vencer esses obstáculos. E tamo junto, tá, irmão? Conta com a gente também aí. Além do Bodão, conta com a gente aí que a gente está à disposição para somar. E, Bodão, essa questão, cara, das forças do militar, né? A gente está falando aqui sobre a dificuldade, eu coloquei a palavra orgulho, mas não é orgulho. É como você falou, o exemplo que tu deu. O camarada tá aqui no mar, segurando, você falou, segurando a bobina e o fuzil. E a gente não sabe, nem ele sabe às vezes. Às vezes nem ele sabe como pedir ajuda, o que fazer, como sair daqui. Como vou sair daqui, cara? O Felipe ele fala assim, ó, eu pensei 1000 vezes antes de te mandar essa mensagem. Mas eu não tinha mais com quem falar. Imagina, tu mandar, eu nunca te vi, eu vejo você no podcast há milhões, eu não sei nem se você vai responder. Sabe, quando responde a galera fica doida. Então, tipo assim, mas eu não tirei, não vou falar o orgulho, mas eu não tirei, acho que a negação. O cara não aceitar que ele tá passando por aquilo e aí ele não vai procurar ajuda, ele não vai no médico, não vai no terapeuta, não vai no psiquiatra, ele fica, não, vou lutar. E é claro, cara, nessa hora, bicho, que você falou, se você não tá cercado de pessoas do bem e algum iluminado pra tu te chamar aí, que nem na última live, o Derré, que ele fala que ele teve depressão, o Coronel Derré, ele fala, cara, aí uma psicóloga, ela identificou os sinais e a gente não sabe quais são os sinais. A sociedade, tem muita gente falando sobre isso, mas a sociedade ainda não sabe, isso tem que ser claro. Como qualquer doença, pô, essa pessoa pode estar depressiva. Ela tem que procurar. Depois eu vou falar aí pra mim qual é o tratamento. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou dar uma pincelada. Mas ela tem que procurar, porque se for diagnosticado, eu acho que é que nem todo problema, cara. Se for diagnosticado no começo, é mais fácil. É mais fácil. Mas a pessoa não sabe quando é o começo, né? Quando é o começo? Agora, com essas informações, inclusive com esse assunto nosso aqui, e com as informações que já tem hoje, fica mais claro de eles conseguirem entender. Tem muito guerreiro de farda que, ao voltar para casa, trava uma guerra com essa vida civil. Exemplo, camarada de carreira, vamos dar exemplo, um coronel ali, Mofu, que chegava no quartel, entrava em forma para ele, e aquela parada... Irmão, depois, a partir do dia 1º, não tem mais isso. Tem mais isso. E existe muita situação assim que o camarada entra em depressão. Tem uma situação de um camarada chamado Silvio, eu acho que ele era precursor também, que ele virou motorista de ônibus. E no motorista de ônibus ali, o cara ficava a história que me contaram é o seguinte, que ele ficava ali, tipo assim, se sentia inútil, se sentia que, pô, caramba, eu era o cara, mano. E o cara vai e se mata. Esse cara se matou. Quem me contou isso foi um sobrinho dele. Contou essa história. Tipo assim, cara, tirou a própria vida. Então, o que tu falaria para um cara desse aí, Bodão? É o seguinte, deixa um recado para um cara desse que é militar hoje, ou veterano, que possa estar passando por esse momento, independente do estado dele, do estágio que ele estiver ali, cara, pô, que tá se sentindo, tá com um sentimento, com a crença limitante, talvez, tipo assim, caramba, acho que eu não sirvo para nada. Porque essa é uma característica, né? Acho que eu não sirvo para nada. O que tu falaria para ele?
Bom, bicho, primeiro eu vou falar o que eu falo para todo mundo. Você pode não ter religião, mas você não pode viver sem Deus. Ponto. Você pode não ter religião, mas você não pode viver sem Deus. Cada um vai chegar em Deus de uma forma. Mas se você está com Deus, é mais difícil. Não quer dizer que eu tenho Deus. Padre Marcelo Rossi, entrou em depressão. Então, se você está passando por um momento difícil, olha para trás. Se você está numa situação que você não gosta, cara, o amanhã só depende de você. Não adianta tu reclamar. Querendo ou não, nesse caso, é tudo. É aquele ditado africano, cara, que eu aprendi lá na África, em Moçambique. Com o mesmo brilho que você olha o mundo te olha. Ele era motorista, mas ele transportava vidas. Cara. É uma responsabilidade do caramba. Eu olho para um piloto de avião, vidas. Um piloto de metrô, vidas. Então, tipo assim, primeiro, olhe para o mundo com brilho, porque o mundo vai te voltar. Então, primeiro, Deus. Segundo, olhe para o mundo com brilho, que o mundo vai te olhar com o mesmo brilho. É um ditado africano. Segundo, se você está fazendo uma coisa que não está te deixando feliz, primeiro entenda se é isso mesmo, porque você pode sair daqui, do ponto A para o ponto B, e continuar infeliz. Então você tem que ter um bom diagnóstico. E depois, como diz o Assombra, ataque a tua fraqueza. Se é isso que é a minha fraqueza, e é isso que falta para eu ser a pessoa que eu quero, vai em frente, cara. O que mais tem aí não tem limite. Ah, porque eu não tive estudo. Ah, porque eu não tive isso. O pior inimigo da gente é a nossa mente. Cara. É a nossa mente. Cara. A nossa mente é a primeira a nos destruir. Esse negócio de comparação. Ah, eu vou me comparar com fulano. Ah, eu queria ser igual ciclano. A gente tem que ter pessoas do nosso lado que nos inspirem. Não se comparar com aquela pessoa. Outra coisa, cara, reformule a sua pirâmide de valores. Tem um rapaz da Coca-Cola, um CIO da Coca-Cola, eu não sei o nome, essa história é famosa, não sei se tu já ouviu, eu vou falar. Ele fala o seguinte, a vida são várias bolas, né? Só que tem a bola da saúde, a bola da família, a bola dos amigos e a bola do trabalho. Que é a roda da vida, né? A bola do trabalho, ela é de borracha. A da saúde, a da família e a dos amigos, ela é de vidro. Se tu deixar essas 3 bolas cair, ela quebra. Acabou. A do trabalho, não, ela bate. Daqui a pouco tu vai trabalhar em outro lugar. Então, se você tá bem com um amigo, você tá bem com a tua saúde, e você tá bem com a tua família, e você tá bem com Deus, é muito difícil você não se aceitar. Só que, não, é fácil pra caramba, né? Não tem problema com amigo, não tem problema com família. Não, todo mundo tem. Mas é colocar como meta. Onde, no final, uma coisa que o João Ricardo fala muito. Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Qual é o legado que eu quero deixar? Então, resumindo, cara, eu falaria pra elas não deixar essas 3 bolas cair, manter Deus, olhar, ver se ela tá olhando pro mundo com um brilho. Se você ficar reclamando, cara, o reclamar é você trazer pra você mesmo uma energia ruim. Isso já tá sendo provado pela ciência. Sim. Então, não adianta reclamar. Ou eu faço um autodiagnóstico. Reclamar é clamar ao contrário, né? Reclamar ao contrário, isso aí. Reclamar é clamar ao contrário. E você faz o diagnóstico e você segue em frente, ou você vai ficar ali, ó, reclamando porque você é motorista. Eu gosto muito do filme do 007, aquela frase eu adoro, eu sempre falei pra mim também. Antigamente tinha muitos bons filmes que inspiravam, cara. Hoje em dia tem também, mas eu não sei. Sei lá quanto for. O mundo não é o bastante. Eu sempre ouvi essa frase pra mim. O mundo não é o bastante pra mim. Sempre coloquei isso na minha cabeça. E outra coisa, não adianta você querer ser o melhor piloto de avião se você não tá sendo o melhor piloto de ônibus. Ou piloto de
De carro, né? De carro. Você Bicicleta. tem que tentar ser o melhor do que você é. Trabalhar com excelência, né? Trabalhar com excelência e olhar o mundo com brilho, porque ele vai te olhar, cara. E vai vir pensamento ruim, vai vir pensamento do desastre, vai vir pensamento do cone de esgoto, vai. Mas caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Quando esse pensamento vier, bota um ponto nele. Vou botar um ponto agora. Ah, tá demorando pra botar um ponto. Vou botar um ponto depois da manhã, mas bota um ponto. Ah, Bodão, tu faz isso tudo? Não. Eu faço droga pra caramba, porque quer saber... Bota minha esposa aqui que ela vai falar, ele é assim, assado. Só que é o que eu falo pra ela, eu tô lutando, bicho. Não tenho medo de errar, não. Sou brabo. Botei o negócio na minha cabeça, eu vou até o fim, eu vou melhorar. Posso errar 100 vezes, mas eu vou melhorar. A vontade de vencer, a vontade acima da possibilidade, ela não pode ser maior do que a vontade de te deixar lá pra baixo. Ah, mas, Bodão, pra quem tá na depressão, dependendo do nível, é complicado. É. E aí é outra parada. Entendeu? É outra parada. Mas se você começar a pensar assim desde já, você tá se prevenindo. Porque eu posso cair eu posso falar isso tudo e cair sei lá, perder um ente querido, perder minha filha. Minhas 3 filhas, cara, não suportar aquela dor. Porque a depressão geralmente começa com uma frustração. Ou uma frustração interna, que você nem sabe o que é, ou uma externa. Isso. Então... Tem gente que sofre depressão por coisa da infância. Isso. Hoje eu tô prevenindo. Hoje eu tô criando uma força mental na minha cabeça cada vez mais para me preparar. Eu já fui preparado, mas, como eu falei, tem gente de operações especiais que acontece isso. Porque ninguém sabe qual é a dor que vai mexer com ele. Da aceitação também. Depois, na vida militar, que é essa transição também. É importante demais esse assunto, Bodão. E falo que você que, cara, um dia possa estar... Você que hoje está sofrendo com isso, manda mensagem pra gente aí, porque a gente pode conectar vocês com as pessoas certas para te ajudar, para que você não esteja sozinho. E a depressão é a ausência do passado, né? A ausência não, fica presa ao passado e a ansiedade é futuro. Uhum. Não é assim que funciona? E é o seguinte, falando sobre isso, até na questão mental, do que você se alimenta. Existem muitas pessoas que ficam vendo reportagem triste, ficam ali, filme de terror. Então, tudo isso alimenta sentimentos. O mesmo... Cara, a África, foi onde tudo começou. Aí. Com um brilho que você olha o mundo te olha. Eu me lembro do quadro que estava existindo. Primeira vez que eu cheguei, que eu olhei, eu falei, cara, troço tão simples, mas tão profundo, foi tão profundo. Com um brilho que você olha o mundo te olha. Se tu só olha o mundo com coisas ruins, gente ruim, mensagem ruim, troço ruim, você vai se contaminar por aquilo. Vai viver no estilo ruim. Aí pega a tua rede social, fica vendo o cara que tá com o bote, o cara que tá com barco, o cara que tá com avião, a mulher que tá com o corpo perfeito, a não sei o que, não sei o que lá. Não tem que se comparar, tem que se inspirar. Aquela pessoa me inspira. Modelar, não, né? pô, por que aquela pessoa tá assim e eu não tô? Aí é o pensamento do desastre. É o cone de esgoto. Comparação. É a comparação. E hoje, através da internet, tem muita gente assim. Né? E a ansiedade, aí tem várias coisas, pelo que eu entendi, mas a pessoa pode estar ligada a medo, né? A pessoa está com medo de alguma coisa, então ela com fica... medo da preocupação do futuro. Vai dar certo, não dá, então, e ela fica sofrendo e esquece de fazer alguma coisa no presente para evitar que aquilo que ela acha que vai acontecer no futuro aconteça. Mas eu entendi, cara, que a ansiedade tem vários... Cara, é um troço muito complexo, não tem um... tipo assim, é assim, a depressão é assim, isso aqui é assado, aquilo ali é assado. Não dá pra falar... É tipo aquilo, nunca diga nunca, nunca diga pra sempre. É algo muito complexo, uma palavra para um pode acertar, para outra não pode não acertar. Teve um cara que eu falei... Mesma coisa, queria se matar. Eu falei pra ele assim, ó, você ainda vai me ajudar a salvar vidas. Tu acredita que foi a frase que eu falei pra ele que ele falou, aquilo que tu me falou mudou. Virou jogo. É insight. Tô caindo em depressão ainda, mas mudou. Quando você falou que eu ia te ajudar a salvar vidas, que eu ia fazer uma live com ele, que ele ia contar a história dele. Cara, aquilo mudou na cabeça dele, que eu falei assim, cara, por que eu não falei isso antes? Não sei ainda se tá safo ou não, sim, mas tenho fé que ele vai sair dessa. Então, foi uma frase que eu falei pra pessoa. Uma palavra. Né? Uma palavra.
Então, não tem uma barema, porque às vezes tu pode falar um monte de coisa e a pessoa encarar de uma outra forma. Entendeu? Então é complicado, cara. É muito complicado. Tem um livro chamado Segredo da Mente Milionária, que é o T. Javier que escreve esse livro, que ele fala que ele conta uma história onde acho que era o filho dele, estava dentro de um poço, e ele cria um jeito diferente de só tirar o filho dele dentro do poço. Ele fala a palavra hi-fi, né? Que hoje a gente bate o hi-fi, bate aqui, né? Por quê? Eu consigo pegar na sua mão. Se eu entrar no poço contigo, eu posso ficar no poço também. Entendi. Entendeu? Ele fala hi-fi, aí Hi-fi. tipo assim, cara, me dá tua mão e vem comigo. Vem comigo. Entende? Então, tipo assim, além da palavra, cara, é um aperto de mão. É tipo assim, irmão, eu tô contigo. Tô contigo. Ei, hi-fi. Vem. Entende? Então essa simbologia, né? isso, gesto, energia. É uma palavra uma que palavra. transforma. É uma palavra que entra aqui, ó. Calma aí. Fazer uma live, contar essa história. Real, eu posso mudar isso. Aí o cara, caramba, despertou. Agora, se a gente só acusar, aí... Que é a nossa tendência, né? Que é a nossa tendência, que é o que a gente ainda mais... Que eu fiz muito, pô. Que eu também fiz. Eu fiz muito, cara. Fiz muito. Depressão o quê? Sabe o que eu mais escuto da... ausência de Deus. Sabe o que eu mais escuto da minha esposa? É impressionante como uma pessoa que nem te conhece falou e você mudou teu mindset e eu falava pra você que depressão existia. E você nunca me estudou porque não é possível, que não sei o que não sei o que lá. Eu virei e falei assim, é verdade. Mas eu sou uma pessoa que reconhece meus erros e agora eu vou mudar isso. E graças a Deus. E eu vou mudar isso. Ignorância completa, né, cara? Ignorância. E pode dar o seguinte, qual é o processo de uma situação dessa para o cara ter uma solução de tratamento? O que fazer? Exemplo, falou contigo ali, mas e agora? Para onde ir? Quem pode tratar? Quais são os próximos passos? Bom, o que eu vou falar aqui é do que eu vi, né? Eu entendo, cara, que o tratamento é uma tríade. É uma guerra. Tu tá em guerra, tu vai empregar a Força Aérea, tu vai empregar a Marinha, tu vai empregar o Exército, se puder, tu vai empregar a polícia, tu vai empregar tudo que tu tem. Força Nacional, Guarda Municipal, Polícia Municipal. Então, primeira coisa, a pessoa, pra mim, tem que encarar aquilo como uma guerra, porque é uma guerra que, se tu demora, ela te vence. Então, hoje, no que eu entendo, e eu falo, não sou profissional, sou apenas uma pessoa que está conversando com muita gente, está ouvindo muito isso, está começando a ler livros. É uma tríade para mim. A depressão, você tem que atacar o lado biológico / fisiológico. Você tem que atacar o lado psicológico e você tem que atacar o lado espiritual. Porém, depressão é falta de Deus? Não. Mas o lado espiritual, para mim, é muito importante. Pelo pouco que eu já conversei, é muito importante. E aquilo eu repito, você não precisa de religião, mas você precisa de Deus. Se você não acredita, você tem que acreditar que há algo maior, porque ele é a maior força do universo. Então, sem Deus, você pode sair da depressão? Pode. Mas é mais difícil. Para mim, o fisiológico e o biológico, eu não sei nem se é fisiológico ou biológico, é porque tem uma parada de hormônio. Tem lá o dopamina, o ocitocina, a serotonina. Tem situações que aí é aquelas 3 bolas. Se tu tá na família, tá com a tua família bem, tá com teus amigos bem, e tá com família, amigos e saúde bem, você tá produzindo. Só que tem gente que tá com problema de que mesmo nessa situação o corpo não produz. Então, nesse caso, o cara vai ter que ir lá no endócrino, no psiquiatra, vai ter que fazer uma química ali. A ideia é sair desse... É fazer com que o corpo produza, mas vai se o teu corpo não produzir. Entendeu? Então, para mim, tem isso. E a pessoa tem que ter essa humildade de falar, cara, eu vou tomar remédio, é o que é, pô. É a minha vida, pô. Vamos pra dentro, vamos com tudo. É guerra. O Bodão falou que é guerra. Marinha, Exército, Aeronáutica, Força Aérea, Força Nacional, Polícia, BOP. É todo mundo mesmo. Quem eu tenho aqui, igual o War 2 mesmo. Eu tenho aviões, caça, não sei o quê. Eu vou com tudo. Então, fisiológico, biológico. Porém, vamos lá. Se você não tem um problema que
porque o corpo... Eu não sei nem se o corpo pode parar de produzir esses hormônios. Mas eu já entendi que tá com bons amigos, educação física, contemplar a natureza, poxa, meditar, respirar, tudo isso te equilibra hormonalmente. Bom, então, é disciplina. Talvez disciplina de fazer. Eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. E o passo para ir atrás de um profissional é a humildade de procurar uma ajuda, ou, se você não está entendido, por isso, teus amigos. Você não, o ambiente, ó, vamos... Por isso, pessoal, depressão não é opção. Caramba, acho que aquela pessoa ali está com problema, vamos encerrar nela. Ah, mas ela não quer receber ninguém. Tá bom, mas nós vamos fazer a nossa parte. Vamos lá de novo. Não vamos perder ela, não vamos abandonar no fundo. É o resgate, né? Pô, ninguém fica para trás, é o resgate. Pô. Eu queria que fizesse isso comigo. Vai ter uma hora, não deu, cara, fiz de tudo. Beleza, mas a minha consciência está tranquila. Então, porque essas atividades, praticar esporte, fazer um piquenique ao ar livre, ir na praia, meditar, adorar a natureza, música, escutar uma boa música. Boa música. Uma boa música. Até a música influencia nessa questão. E ver um filme. Energia. Energia. Então, e mexe com o hormônio, respiração, controle da respiração. Então, cara, tem esse lado, tem que atacar. E para mim, o lado psicológico. Terapeuta, cara. Psicólogos, profissionais. Ah, meu agora aquilo, tem que entender, cara, que existem profissionais e profissionais. E tem que entender também que, às vezes, não é aquele o profissional que vai te salvar, mas também tu não pode ficar trocando toda hora. Mas, tem um tempo, né? E alguém que está de fora tem que estar olhando isso, tem que estar acompanhando. Entendeu? Mas tem que procurar um terapeuta, um profissional. Ler bons livros para mudar a tua mente. Meditar também. Visualizar o objetivo, né? O Souza Lima, eu fui numa palestra dele que ele fala, e deve falar aqui quando ele vier, de como o atleta de alto rendimento se prepara. Ah, mas o Michael Phelps entrou em depressão. Entrou. Eu não sei qual é a história, mas ele entrou. Ele era um atleta de alto rendimento. Só que, estatisticamente, o número é menor. Até nas drogas. O número é menor. E eles escrevem, eles visualizam, eles objetivo. Então, tipo assim, você tem que fortalecer a tua mente. E aí a frase pra mim é: com o brilho que você olha o mundo vai te olhar. Essa é a frase. Mas você talvez precise de um terapeuta, porque tem coisa interna que você não sabe, que você não conhece, que você não sabe nem com o que você tá lutando. Então, cara, tem que ir num profissional. Tem que ir no profissional, tem que ir, pô. E eu falo que hoje todos nós precisamos de uma direção, né? Rapaz, eu vou falar aqui, tem um colega meu, Márcio, em 1999, 2001, tinha acabado de sair Forças Especiais, ele falou pra mim que fazia terapia, eu falei na cara dele, terapia pra mim é coisa de viado. Desculpa, porque eu era ignorante quanto a terapeuta e eu era ignorante como esse negócio de gênero. Eu era um bruto, eu não tenho vergonha de nada do que eu passei. Mas eu tenho orgulho do que eu me tornei, do que eu olhei pra trás e falar assim, ó, fiz mesmo e era assim, fui criado assim, na minha rua era assim, errei. Eu me lembro de eu falando com ele hoje, eu falo assim, caraca, cara, porra, o cara tava certo. Eu, às vezes, acho que eu tenho que fazer terapia. Só que hoje eu tô numa de querer virar terapeuta. É porque as minhas filhas têm que se estudar, não tem dinheiro pra pagar a minha faculdade. Porque eu já pensei em fazer essa parada. Então vou deixar um recado aqui pra Estácio aqui, patrocinar aí a faculdade. Patrocina a minha faculdade aí. Pô. Mas sério. Mas, cara, tem que fazer o terapeuta. Cara, e o terceiro é o espiritual. Eu fiz uma live com um cara da minha turma, de Amã, chegar no 9º andar e falar, vou pular. Só que com ele aconteceu uma mensagem de Deus. A irmã, a esposa dele, liga para a irmã e fala assim, ó, eu sonhei que o fulano de tal ia se matar. A mulher dele acorda e ele tá lá. E aí ele para e fala assim, cara, isso é coisa de Deus. E aí, hoje ele é pastor. É o Anderson, o Bisoni. Falei com ele esse dia. Mas ele seguiu carreira ali? Não, ele foi até capitão, aconteceu um problema nele do exército, ele saiu do exército, problema com a mãe, cuidando da mãe, e aí ele falou, cara, eu fui ser corretor de imóveis. Aí o choque dele foi capitão do exército para corretor de imóveis.
Falei com precursor para... Ele é precursor também? Não, o cara, tá. precursor para motorista. Sim, Ele falou aquilo, e aí o fundo, no caso dele, ele tipo assim, no começo, talvez tenha aquele lance que tu falou do orgulho, que ele fala, eu tenho uma dificuldade de aceitar, que não podia aceitar. Pô, meu irmão, e com outra pessoa que eu falei também, que foi o Caveira de Cristo, que ele fala, cara, eu dei um tiro na cabeça, e depois, quando eu aceitei Jesus, eu vi que a minha vida era outra parada. Então, o lado espiritual, e aí eu falo, você não precisa ter uma religião. Eu acho que a religião te ajuda. Bodão, você tem uma religião hoje? Não. Minha religião hoje é Deus. Eu gosto dos evangélicos, gosto dos católicos, gosto dos espíritas. Fui criado na doutrina espírita, mas não pratico há muito tempo. Gosto dos umbandistas. Não gostava tinha preconceito contra o candomblé. Deus me botou para morar com 2 caras do candomblé na África, que são meus irmãos e que me ensinaram a parte boa do candomblé, porque eu tinha muito preconceito, porque todas as religiões têm coisa ruim. É um homem. Cara, chegou lá na África, eu conheci um muçulmano também, que era bolado. Conheci um indiano que era budista, conheci um indiano que era hinduísta. Eu falei, cara, pô... Como é que tu falou na primeira entrevista? Tu falou, não, eu nem sei o que eu sou. Tu falou que era... Eu nem sei o que eu sou, cara. Eu nem sei o que eu sou. Aí eu virei... Uma palavra diferente. Sei lá, não me lembro. Espiritualista. Hoje eu sou Deus. Meu irmão, é ele. E a imagem dele, o missionário dele é Jesus Cristo. Então não interessa qual a religião que você vai. Se você conseguir chegar a Deus sozinho, bacana. Mas leia livros de Bíblia, culturas, né? Leia a Bíblia, leia tudo... Com o brilho que você olha o mundo, com o brilho que eu olho os evangélicos me olham. Com o brilho que eu olho os católicos me olham. Com o brilho que eu olho os espíritas me olham. Com o brilho que eu olho os umbandistas me olham. Os muçulmanos, os hinduístas, os budistas e os candomblecistas. É isso aí. Porque todos vão te dar coisa boa. Está resumido nos primeiros mandamentos, né? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se fizer só isso, irmão, é olhar o mundo. Parece tranquilo, né? Não, tem tiro pra caramba. Na guerra. Tenho muito tiro, fiz muita coisa errada. Oh, meu Deus. Tem muita coisa pra acertar. Mas tá em caminho, né, irmão? Tô em caminho, tô lutando. Tá em processo. Tô querendo deixar um legado. Cara, eu agradeço muito, Bodão, por essa missão arder no teu coração, não no seu coração, mas nas pessoas que fazem um trabalho relacionado a ajudar o próximo, seja com depressão, seja com... Esses dias eu bati um papo aqui com um pastor também, que faz um trabalho na Cracolândia. Cara, vai pra Cracolândia para falar do amor de Deus, para resgatar as pessoas e levar para centro de recuperação. É um trabalho muito Olha nobre. que guerra. Que guerra. E vai lá orar no meio da boca de fumo, traficante, e os caras querem oração. Então, assim, são pessoas que querem contribuir, são servidores. Né? Então, eu admiro muito esse trabalho que as pessoas fazem, sem buscar fins lucrativos, mas pelo desejo de ajudar, de dar o hi-fi ali, de querer ajudar o próximo. Queria que a gente falou aqui sobre os caminhos. Existe tu falou sobre a questão do Setembro Amarelo lá, Setembro Amarelo, tu falou? Eu não sabia, aí eu pesquisando, é uma ONG. Talvez a gente... É uma ONG Setembro Amarelo, que ela, pelo que eu entendi, ela é uma ONG de apoio. Então, pelo que eu entendi, tinham 3 coisas para fazer, né? Eu podia cadastrar meu número e alguém tá com problema, liga para mim, a gente começa a conversar. Isso. Só com mensagem, por telefone ou presencial. Eu me cadastrei, entrei na página lá, escolhi, eu quero ajudar por WhatsApp, por mensagem, falar, ou... Eu acho que é isso, tá? Desculpa aí, Setembro Amarelo. Ou presencial. Eu falei, não, eu quero presencial. E parece que eles te preparam. Só que, acho que é no Maracanã, eu me cadastrei, já mandaram um e-mail falando assim, olha, nós vamos te chamar para entender, te entrevistar, caramba, mas ainda não chegou essa fase. Eu entendo que eles devem ter trabalho pra caramba. Só falou, espera que você chegar chamado. Cara, só que tem muita ONG. Por que eu comecei a fazer isso? Porque eu falei assim, o lance da caridade, cara, quando você começa, eu espero não cair em tentação, mas quando você começa, você quer fazer mais. Eu falei assim, tá bom, eu tô na internet fazendo isso, mas agora eu preciso fazer mais. Aí eu comecei a procurar isso. E tem aí o pastor, tem um monte de gente. Tem um monte de gente precisando. Mas é perfil, né? E cara, são os mindset. Esse desejo meu
veio de uma frase que eu falo que tu já trouxe ele aqui, João Ricardo. E eu já falei pra ele, enquanto essa frase eu escutar, eu liguei pra ele. Eu vi ele falando isso num lugar, num podcast, eu liguei, cara, eu queria saber aquela frase de novo. É objetivo e o que mais? É propósito e legado. Porque eu virei na minha vida e falei, eu já cumpri tudo que eu queria de objetivo, tudo que eu quis eu fui atrás de conseguir. Eu já tenho um propósito, pô, mas eu acho que não deixei nenhum legado. Porra, tem que deixar legado. Só que não estava claro que era legado disso, não estava claro. Quando juntou as peças, eu falei, cara, meu legado agora é fazer caridade. Ponto. Se eu vou fazer muito, eu não sei. Se eu vou fazer pouco, eu não sei. Se isso vai durar muito tempo, eu não me cobro mais nada. Eu não fico ansioso, me martirizando. Eu deixo rolar. Cara, deixa rolar. E espero conseguir aí seguir em frente. É só isso que eu quero. E ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Fiz isso aqui ainda, mas estou orgulhoso do que eu fiz. Se alcançar 0,5%, irmão, a gente tá fazendo a nossa parte. Pô, é isso, cara. É isso. Fazer a nossa parte. Vamos eternizar isso aí. Vamos eternizar isso através de, talvez de uma biografia. Tem que ter um livro aí. Tem que ter um livro, né? Deixando aqui lá. O A Sombra tá mandando essa gracinha pra mim. Ó, isso aí é importante, irmão. Esse é o legado, porque ninguém tira. Quando fica, tem que deixar, irmão. Tem que deixar alguma coisa. A gente tá com um projeto aqui também agora, que é não vou falar o nome agora porque a gente tá registrando, mas é de contar grandes histórias assim, né, para deixar gravado. Deixar gravado. Para pessoas que vão vir, seus filhos, seus netos, saber de fato que momento foi esse que nós vivemos na nossa etapa. Entendeu? Então é isso aí. Você já viveu o propósito, já viveu o objetivo. Pô, quis fazer os cursos, irmão, foi lá, botou a cara e fez, fora as tuas construções da sua família, e agora deixando um legado, que é o legado mais importante, que é ir por todo mundo, irmão, e levar a servir, né, contribuir na vida da outra. E isso sem vender, isso com um propósito de fato de mudança de mentalidade, mudança de vida. Parabéns pela jornada. Irmão, queria que tu deixasse uma mensagem final aí. A gente está com tempo aí, eu sei que vocês têm que ir para longe ainda hoje. Temos que ir para São Pedro. São Pedro aí. Hoje não é perto, né? Nem sei que, irmão. Caramba, já passou tempão. Queria que deixasse a mensagem aí sobre o que nós estamos abordando, um pouco mais da sua missão. E o Bodão vai virar psicólogo, terapeuta? Como é que vai ser essa parada aí? Não sei, cara, não sei. Vou estudar aí. Cara, primeiramente eu queria te agradecer muito por essa oportunidade, por ter se sensibilizado com o tema. Dizer para os nossos veteranos que eles não estão sozinhos. Os policiais militares, que existe já dentro da polícia militar, todo um aparato, mas eles também não estão sozinhos. É uma classe que tem sofrido muito. Bombeiros, todo mundo que está nesse meio. É uma vida muito estressante. O 8 e 80 ali em questão de segundos. Dizer para eles que eles não estão sozinhos, que tem muita gente boa, procure ajuda. Você que está em depressão agora, procure ajuda, não se entregue, sustente. A única coisa que você não pode fazer é desistir da sua vida. Sei que pode estar difícil agora, mas não desista da sua vida. Não desista da sua vida. Ataque isso com esses 3 pilares aqui. Ó. Usa o Exército, a Marinha, a Força Aérea, usa tudo. E para a sociedade, né? Para você que, como eu achava que era, palhaçada, ou para você que está indiferente. Não fique indiferente. O número de pessoas que estão se suicidando por causa da depressão é muito grande. E o número de pessoas que estão perdendo grande parte da sua vida por causa de depressão é muito maior. E é uma doença da nossa geração. Qual geração? A geração que está viva, a nossa geração. Tu tem 48 anos, ele tem 15, ele tem 20, ele tem 30, ele tem 60, que é todas as idades. Quem está vivo, essa é a tua geração. Tem que parar com esse dogma também, que é a geração de 10, de 15, tentar achar problema. Cara, é o problema da nossa geração, porque eu tenho pessoas idosas que estão... Que é uma outra depressão. Quando ela se vê sozinha, ela cai em depressão. Inclusive, um colega meu falou isso semana passada. Ele, meu pai caiu em depressão, foi embora. Isso. Então, não tem. Então, se a gente se abraçar essa ideia, e se a gente estiver mais atento, tiver um cuidado genuíno do próximo, com certeza a gente vai salvar mais gente.
Você que está aí do teu lado, se tem alguém perto de você que você acha que está em depressão, estenda a mão, acolha. Claro, a pessoa vai ter uma hora que a pessoa vai ter que dar o passo dela. Mas às vezes você pode ajudar ela a subir esse degrauzinho. E para quem está em depressão, tamo junto. Depressão não é uma opção, não aceite isso. Coloque Deus no seu coração, coloque um terapeuta, um psiquiatra, leia bons livros e se inspire em boas pessoas e tenha fé, sustente. Não tome nenhuma decisão de cabeça cheia, não tome nenhuma decisão antes de tomar um copo d'água, antes de fazer a sua respiração. Não tenha vergonha do que você tem. Vergonha é não lutar contra isso. Tá bom? Tamo junto sempre. Bom, fosse honra. Fosse honra. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco mais da tua trajetória e dessa evolução aí sobre esse assunto com a nossa comunidade. Lembrando que o Bodão também é um dos nossos fundadores aqui do Eterno Herói. Fundador Eterno Herói, hein? Sempre conectado com a missão, sempre disposto aqui a gente alcançar mais pessoas, mais jovens, mais militares e veteranos por todo o Brasil. E dizer para você que você não está sozinho. Então, o convite é o seguinte, Operação Transição acontecendo, mentalidade Eterno Herói. Se você quer ter melhores oportunidades no mercado de trabalho, esteja conectado com a gente. Se você quer aprender mais da disciplina, da hierarquia, da liderança, conecte com a gente. Se você quer ser uma pessoa melhor, estar num ambiente melhor, se conecta com a gente. Então, tamo junto, que o Senhor derrame sobre ti a paz e que você que talvez ouvindo esse áudio aí no Spotify ou até mesmo no YouTube, tá vivendo esse momento, coloque a tua energia, como o Bodão falou aqui, em Deus, porque Ele sabe todas as coisas, Ele tem o poder de transformar a tua vida e, claro, levanta a tua mão e pede ajuda que nós estamos à disposição, beleza? Até o próximo vídeo, força e honra, tamo junto!